Na próxima sexta-feira, Vitória vai estar conversando aqui, né, com a mãe, mulher, vereadora, vice-presidente da Câmara. Muito bem, mas a gente falou que vai conversar agora com o pastor Halley Freire, que é professor de profecias bíblicas. Deixa eu cumprimentá-lo aqui no nosso Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Pastor Halley, muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar sobre esse tema, profecias bíblicas. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, André, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, né? Fico muito feliz em poder, nesta manhã, compartilhar um pouco do que venho estudando da Palavra de Deus há quase 18 anos, sobre esse assunto, que é um assunto que, para mim, mexe muito comigo, né? Pois mostra, de fato, a realidade da pessoa de Deus, pois só Deus pode revelar o futuro, né? Em escritos de milênios, a gente consegue ler e achar que está lendo um jornal, né? Porque de tantas informações tão precisas. Então é um assunto que realmente eu me identifico muito e fico feliz aí com o convite, André, né? Gosto muito de você, temos uma amizade já de alguns anos e fico feliz aí com o convite e poder contribuir um pouco para os nossos ouvintes. Pastor e professor, queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Quem é Halley Freire? Eu sou, como falei, né, um professor da Palavra de Deus, um pastor, né? Apacento um povo, e tenho me dedicado há 18 anos, né, que estou no caminho do Senhor, e tenho me dedicado a aprender a Palavra de Deus e ensinar aos meus irmãos, aqueles que têm, né, conhecido a gente. E sou casado, né, minha amada esposa Yara tem um filho de 7 anos, o Levi, né, que creio eu que estão assistindo nesse momento. E é isso, em poucas palavras. Muito bem. Para contextualizar, né, teve esse encontro da Ivete com a Baby do Brasil no Carnaval, e a Baby do Brasil falou do Apocalipse, Ivete disse que não, né, enfim. Sim. Mas a palavra que a Baby usou foi arrebatamento. O que é arrebatamento, pastor Halley? Veja, esse termo foi um termo que realmente, né, para os cristãos que conhecem um pouco mais da palavra, eles têm afinidade com esse termo. Mas num contexto do carnaval, onde milhares de pessoas, posso até dizer milhões, ouviram, né, muitos ficaram sem entender o que é arrebatamento, né? E eu vou lhe responder essa pergunta, André, mas eu queria, antes disso, dar uma introdução, né, já que a temática foi esse ocorrido, né, no carnaval. Houve muita discussão, né, foi muito falado, e eu gostaria de dizer o seguinte, né, nem tudo o que a Baby falou faz sentido, né, mas o que ela falou, a grande parte, sim, tem a ver, né, é tanto que a gente vê a reação da Ivete Sangalo, como ela ficou, né, impactada com aquelas palavras, ela não esperava ouvir aquilo, e ela ficou até nervosa, a ponto de falar algo que não tem o mínimo sentido, né? Você citou no início do programa a fala dela. Nós não vamos deixar, como se um ser humano pode impedir o plano e o propósito de Deus que já foi estabelecido há milênios, né? A gente sabe que ela falou isso porque ela foi pega de surpresa, né? Ninguém esperava que a Baby iria falar aquilo, mas foi uma declaração infeliz da parte da Ivete, e a Baby, ela fala sobre o arrebatamento, ela fala que o Apocalipse está para se cumprir entre 5 e 10 anos, ela especifica o arrebatamento. Antes de falar o que é o arrebatamento, eu gostaria de explicar a você que está nos assistindo que, biblicamente, nós não podemos marcar data para os eventos futuros. Pois o próprio Senhor Jesus disse que nem os filhos, nem os anjos sabem, apenas o Pai, né? Então, é algo que o homem não pode estabelecer uma data, né? Então, nesse sentido de marcar data, eu não concordo com o que a Baby falou. Mas nos outros sentidos, o que ela falou em seguida, sim. De fato, pelo que nós estamos vendo, o arrebatamento está próximo mesmo. E agora sim, André, respondendo sua pergunta, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é o evento bíblico, profético, onde fala da vinda do Senhor. É um outro termo técnico para falar da volta de Jesus. Da volta de Jesus, porque quando Jesus vier novamente,
ele vai levar aqueles que confiaram nele, né, que creram na sua palavra e obedeceram seus mandamentos. Claro que ninguém obedece tudo, nós somos imperfeitos, mas procurava obedecer aquilo que estava aprendendo, se arrependia rápido quando pecava. Esses o Senhor virá e levará para o céu. Eles serão arrancados da terra. Os que estiverem mortos serão ressuscitados com o corpo glorificado. Os que estiverem vivos serão transformados com o corpo de glória. E todos serão levados para o céu, arrebatados. Então, esse termo no original grego diz respeito a... Por que fala original grego? Porque a Bíblia foi escrita originalmente, o Novo Testamento no idioma grego, o Velho Testamento em hebraico e aramaico. Então, o termo grego, harpazo, significa ser arrancado. Jesus virá e arrancará a sua igreja, o seu povo da terra. Por isso é esse termo arrebatamento, né? E isso encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 58, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao 18. São os registros bíblicos que falam dessa gloriosa promessa da volta do Senhor para nos arrebatar. Então, arrebatamento é isso. Pastor, tem adentrando esse tema, né? E é um tema sempre delicado, porque na cultura ocidental a palavra apocalipse virou sinônimo, né, de fim do mundo, literalmente. Por isso que às vezes tem séries de zumbi, aí diz, ó, o apocalipse zumbi, ela virou um termo, o termo não está só na religião. Ele virou um significado comum, mesmo para quem não é religioso. Filmes, séries, né? E quando você está se enfrentando uma situação muito grande, ou um terremoto, um desastre, o apocalipse, também vem essa palavra. Mas aí eu queria perguntar um pouquinho, a própria origem da palavra é do grego também, né? Exato. E indica revelação, né? Quer dizer, apocalipse, a junção de duas palavras significa revelar, né? O que está oculto. E aí a minha pergunta é a seguinte, existe um livro, óbvio, na Bíblia, o livro de Apocalipse, e aí é que está. A gente pegou o termo e virou essa circunstância que eu disse. Mas, biblicamente, a partir do que está escrito na Bíblia ali, no Apocalipse de João, o que João, quando escreveu ali, portanto Deus, que é quem inspira, o que se queria quando se escreveu esse livro? O que se realmente quer? Como a gente retorna a essa ideia original, pastor? Eu queria saber disso. Muito boa pergunta, Marcos. Veja, a palavra, como você mesmo falou, a palavra apocalipse, ela significa, né, literalmente tirar o véu, que traz esse sentido de revelação mesmo. Um véu, algo que foi removido, então foi revelado, né? E por que que esse termo ficou atrelado ao fim do mundo, né? Essa é a sua pergunta. Porque o livro do Apocalipse, ou da revelação, é tanto que nas versões inglesas da Bíblia, lá tem revelação ao invés de Apocalipse, né? Se você pegar uma Bíblia em inglês, você vai ver lá o nome Revelation, né? Revelação. Só que por que que está atrelado ao fim dos tempos? Porque a maior parte da revelação do livro do Apocalipse é sobre esse tempo final mesmo, né? Na verdade, a gente pode dividir o livro do Apocalipse, o próprio Senhor Jesus, ele dá um resumo do que é o livro do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, que eu quero citar para vocês. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, onde Jesus ele aparece ao apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos. Jesus aparece em glória, já ressuscitado há muitos anos, e em glória ele aparece a João, e ele diz a João: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, Jesus ele faz um resumo do que é essa revelação do livro, né? Do que é esse Apocalipse, essa revelação. Jesus disse: escreva as coisas que viste, ou seja, o que está escrito no capítulo 1, que foi a visão que João teve de Jesus glorificado. Aí ele também diz: escreve as coisas que são, ou seja, acontecimentos referentes aos dias atuais, do tempo de João até o tempo do fim, que é o tempo que nós chamamos de Era da Igreja, que são os capítulos 2 e 3. Lá nos capítulos 2 e 3, ele fala para 7 igrejas da Ásia, e ali ele fala um retrato da vida cristã em todo o seu tempo na Terra. Então, escreve as coisas que são,
a era da igreja. E as coisas que depois destas serão, que é o período que encerra a era da igreja, que é quando Jesus virá arrebatar o seu povo. E aí começam as revelações do fim dos tempos, que é do capítulo 4 até o capítulo 22. Então, por que que Apocalipse está atrelado ao fim dos tempos, se a palavra em si só é revelação? Porque a maior parte da revelação desse livro aponta para o fim dos tempos, né? Aponta para o fim dos tempos, para esse período que, como a Baby falou, realmente dá a entender que está próximo. Digo novamente, não podemos marcar datas, de forma alguma, mas baseado no que Jesus falou e no que os profetas do Velho Testamento falaram, nós podemos perceber que realmente está muito próximo esse período. Acho que Vitória vai deixar uma pergunta. Isso, vou deixar uma pergunta, André. Exatamente sobre esse assunto, eu quero pegar um gancho. A gente vê muitos acontecimentos na Terra e as pessoas, como você falou, elas meio que programam anos específicos. Por exemplo, 2012 teve esse caso que a gente achou que o pessoal achou que o mundo ia acabar. Mas você acabou de falar que não temos como prever. Mas isso se as pessoas pensam sobre isso, falam sobre isso, mas tem algum motivo para que elas achem que está próximo? Tem algum sinal específico? Ou a gente realmente é só floreação mesmo assim do imaginário? O professor Halley Freire, pastor, responde daqui a pouco. A gente vai fazer um rápido intervalo e depois do intervalo tem também a participação, as perguntas dos nossos ouvintes e internautas pelo WhatsApp 81998780997, 81998780997, conversando aqui com o professor de Profecias Bíblicas Halley Freire. Voltamos com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, hoje recebendo o pastor Halley Freire. Ele é professor especialista em profecias bíblicas. A gente está falando sobre arrebatamento, né, sobre Apocalipse, após aquele encontro entre Baby do Brasil e Ivete no Carnaval, que trouxe esse assunto a população do Brasil, enfim, que ganhou grande repercussão nacional. Vitória Oliveira deixou uma pergunta. Isso, eu tinha falado, pegando o gancho na última pergunta do entrevistado, que as pessoas, elas marcam algumas datas, anos, assim, porque o mundo vai acabar, mas como você tinha falado também, a gente não sabe a data que isso realmente vai acontecer, mas eu queria saber como é que as pessoas, elas se baseiam nesses pseudo-sinais e de onde é que elas tiram essas informações. Muito bem. Justamente, existem as profecias bíblicas, que são as profecias genuínas, porque elas foram inspiradas, foram escritas por homens, mas inspirados por Deus, que é aquele que conhece o fim desde o princípio, tá? Ele, Deus, é que conhece passado, presente e futuro, pois ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, e ele revelou partes dos eventos para os seus profetas. Então, existem as pseudo-profecias, eu posso assim dizer, de outras pessoas que não têm uma busca ao Deus bíblico, né? E eles recebem inspirações, né, de outros espíritos, que não é o Espírito Santo de Deus, e eles pegam meias verdades, pegam coisas que Deus falou nas Escrituras e acrescentam outras coisas, muitas vezes para gerar descrédito nas pessoas. Então, fala-se de alguns eventos que realmente já aconteceram e estão acontecendo, porque a Bíblia já tinha dito, mas colocam datas no meio, já para que quando não se cumpre na data estabelecida, gera descrédito naqueles que ouviram. Tá vendo que isso não é verdade? Tá vendo que não é assim? Mas aí você também tinha feito uma pergunta de como nós sabemos, então, que esses, né, eventos estão próximos. Já que não se tem uma data marcada, e realmente não tem, então como saber realmente que nós estamos em um período próximo ao cumprimento? Simples, comparando o que a Bíblia fala, principalmente o que Jesus falou no famoso sermão profético, que você vai encontrar em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Quando você lê esse relato, você vê muitas coisas que Jesus falou que está acontecendo nos nossos dias. Aí ele falou lá de guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, né? Os cristãos sendo odiados pelos povos.
Aí alguém pode estar ouvindo agora e dizendo, não, mas isso aí sempre aconteceu. Sempre existiram guerras, sempre existiram doenças. Verdade. Mas qual é o diferencial? É a intensidade dessas coisas. Né? Nunca nós vivemos um tempo como esse, onde tantas doenças têm se manifestado, apesar do avanço da medicina. Onde tantas guerras e rumores de guerras. Nós estamos aí à beira de uma terceira guerra mundial. Quem acompanha as notícias sabe o que está acontecendo, né? Os discursos, as narrativas, as ameaças. Então, a gente percebe, né, o que tem acontecido, as doenças, as pandemias, enfim. O somatório das coisas, sinais no céu, né? Um dos colaboradores aqui do programa comentou, né, do sol escurecendo e de fato. Então, a gente vê o somatório do que Jesus falou acontecendo e ainda não está na plenitude do que Jesus disse, porque o que vai acontecer na plenitude vai ser depois que a igreja for levada, que vai ser o período da ira de Deus sobre a terra, mas a gente já vê muitas dessas coisas começando a acontecer. Então, o que é que nos leva a perceber que realmente não estamos em mais uma geração, minha avó falava que Jesus ia voltar, meu bisavô falava que Jesus ia voltar, mas é justamente o somatório dos eventos, né, que nos leva a perceber, né, e também a gente que busca a palavra, que tem vida de oração, também a gente tem uma testificação no nosso coração, há uma confirmação de que esses eventos estão prestes a acontecer, Professor. Novamente dizendo, sem marcar data, claro. Aproveitando para falar dos eventos, né, narrados no livro, como você falou, da Revelação ou Apocalipse, né, inclusive o que trouxe essa discussão no país após o Carnaval foi o tema arrebatamento. Fora esse evento chamado arrebatamento, que você já explicou no início do programa, quais são outros eventos bíblicos que a Bíblia narra para os próximos anos, para o fim, enfim? E Pronto. Também eu queria complementar a pergunta de André, se diante das profecias, se já aconteceram algumas, se você pode citar também, e alguns sinais que você pode dizer que confirmar, e também complementar a pergunta de André. Ok. Então, os eventos, né, que nós vemos, como eu falei em Apocalipse 1:19, Jesus disse, escreve as coisas que viste, a visão do Jesus glorificado, as coisas que são, o período da igreja, Apocalipse 2:3, e as que depois destas virão, Apocalipse 4:22. Então nós cremos, né, que respeitamos, porque dentro do meio cristão existe uma divergência de em que momento Jesus virá arrebatar a sua igreja. Alguns acreditam que vai ser antes do período da ira de Deus, outros creem que vai ser no meio, outros creem que vai ser no final. Respeito todas essas crenças, porém vejo pelas escrituras que o arrebatamento ocorrerá antes do período da ira de Deus. Então, partindo desse pressuposto, respondendo à pergunta de André, depois que Jesus vir e arrebatar a sua igreja, começará um período profetizado nas escrituras, que é denominado de tribulação ou ira de Deus, onde Deus irá punir o mundo, não porque Deus é mau e carrasco, não é isso, pelo contrário, ele ama a todos, mas é tanto que ele está dando chance, né? Já faz quase 2000 anos que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu. Então já faz quase 2000 anos que ele tem estendido esse convite, as pessoas buscarem a ele, né? Buscarem se fortalecer nele, seguir o seu caminho. Mas vai chegar uma hora que, né? E a gente vê que como a maldade do homem tem aumentado, né? Como o coração das pessoas tem se tornado cada vez mais violento, mau, distante de Deus, zombador das coisas de Deus. Então, vai chegar um momento onde Deus vai ter que julgar a humanidade. Ele vai ter que julgar isso, né? Infelizmente. Então, quando a igreja for arrebatada, haverá um período de 7 anos onde Deus estará julgando o mundo. Esses 7 anos é a ira de Deus e ele é dividido em 2 partes. A primeira metade, os primeiros 3 anos e meio, nós chamamos de princípio das dores. E a segunda metade, os últimos 3 anos e meio, nós chamamos de grande
tribulação. Então, nesse momento, a profecia bíblica fala de muitas coisas que vão acontecer, de muitas catástrofes, de guerras, né, de grandes mortandades. A Bíblia fala de um governo mundial sendo estabelecido, né, onde vai ser liderado por um homem, que a Bíblia o chama de o anticristo, ou o iníquo, enfim. Então, muitas coisas vão acontecer nesse período de 7 anos. Nesse período de 7 anos, a bondade e a misericórdia de Deus é tão grande que mesmo julgando o mundo, mas ele ainda vai dar uma chance para quem ficou, não foi arrebatado, para poder se buscá-lo. E aí, nisso haverá uma grande perseguição para esses que vão defender sua fé em Cristo, vão ser mortos, vão ser decapitados. E ao fim desses 7 anos, onde grandes catástrofes, como nunca se viu na humanidade, vão acontecer, o Senhor virá com o seu povo, destruirá os exércitos inimigos e estabelecerá o seu reino na terra, que vai durar 1000 anos, é o que nós chamamos de milênio. Então haverá um reino de paz sobre a terra. O que as pessoas buscam, né, em vários meios humanos, mas nunca vão encontrar. Nenhum homem, nenhuma instituição humana vai conseguir trazer um reino justo sobre a terra. Só Jesus Cristo mesmo. Então ele estabelecerá esse reino de 1000 anos. Após esse reino de 1000 anos, essa terra será destruída e será criado um novo céu e uma nova terra, onde haverá a eternidade para aqueles que estão em Cristo na Jerusalém Celestial, infelizmente, para aqueles que não se renderam a Cristo no Lago de Fogo, a eternidade. Então, esses são os principais eventos. Aí você perguntou se já... Como é esse nome mesmo, moço? Vitória. Vitória. Você perguntou se já tem alguns sinais ou algumas profecias que já se cumpriram. Veja, Jesus disse em Lucas capítulo 21, eu vou ler esse texto para a gente meditar. Lucas capítulo 21, versículo 28, que diz assim: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção ou resgate está próxima. Então, o que Jesus falou no sermão profético, ele vai se cumprir numa plenitude nesse período de 7 anos. Mas o Senhor Jesus, ele deu uma dica, ele disse que não vai acontecer de uma hora só. No período dos 7 anos será a plenitude desses eventos, mas eles terão o seu início. Então, quando você lê o relato de Jesus no sermão profético, você vai ver que o que Jesus falou, muito do que Jesus falou já se cumpriu numa menor proporção. Ele fala de guerras e rumores de guerras, né? No século passado, o mundo teve 2 guerras mundiais. Algo que nunca aconteceu na história da humanidade. Aconteceu no século passado. Então, isso já é um cumprimento profético. Outro cumprimento profético. A Bíblia fala que no período dos 7 anos, que Jesus falou dos eleitos dele sendo perseguidos e vivendo na Judéia. Quem são esses eleitos que vivem na Judéia? O povo de Israel, o povo descendente de Abraão, Isaque e Jacó. A gente vê esse cumprimento do povo de Israel voltando para a sua terra em 1948. Do ano 70 da era cristã até 1948, o povo de Israel foi disperso pelas nações. Eles não viviam como uma nação. Mas em 1948, quer dizer, não muito, né? Se a gente for comparar milênios, algo recente nessa comparação, o povo de Israel veio para sua terra, voltou a ser uma nação e hoje é uma das potências mundiais. Então a gente pode ver o surgimento da nação de Israel, os eleitos de Deus vivendo na Judéia como um cumprimento profético. Nós podemos ver as guerras mundiais e essa ameaça dessa terceira guerra como já um cumprimento do que Jesus disse, como também as doenças, como também as fomes. A gente, de um século para cá, a gente vê que o mundo teve uma grande mudança. É só quem estuda história sabe muito bem disso. Há 300 anos atrás, o meio de transporte do homem era o mesmo de 2000 anos atrás. Cavalo, carroça. Mas nos últimos 100 anos houve um boom, né? A humanidade mudou totalmente. E isso é um cumprimento profético. Lá em Daniel fala que nos últimos dias o conhecimento iria se multiplicar. E as pessoas estariam andando de um lugar para o outro. Nunca, nesse último século,
a tecnologia aumentou tanto como na sua época, né, no passado. E as pessoas indo de um lado para outro. Viagens, hoje facilita muito as viagens. Enfim, a gente percebe que o cenário para o Apocalipse, ou o Apocalipse eu falo por quê? Porque é a maior essência da revelação do livro. O cenário para o tempo da ira de Deus nunca esteve tão próximo. Só para terminar essa parte, quando você lê o texto de Apocalipse 11, que é uma profecia do fim dos tempos, que fala que Deus vai levantar 2 profetas para anunciar, né, o arrependimento ao povo, e o anticristo vai matar esses 2 profetas, a Bíblia diz que por 3 dias e meio, observe esse detalhe, depois você lê Apocalipse capítulo 11, por 3 dias e meio, todo mundo vai ver esses 2 profetas mortos, porque o anticristo não vai querer que eles sejam sepultados. Vai deixar os corpos deles à mostra. E todo mundo vai ver. Aí eu te pergunto, como na época de João isso podia se cumprir? Impossível. Agora eu pergunto para vocês, hoje em dia essa profecia pode se cumprir? Com a tecnologia que tem, com certeza. Então, respondendo a sua pergunta, Vitória, o que Jesus falou, numa menor escala, já está acontecendo. O mundo, ele já está numa condição para que as profecias se cumpram. Então, podemos sim perceber que estamos muito próximos do arrebatamento da igreja. Professor. Olha, tem gente mandando mensagem, né? Queria fazer o registro. A Alberto Bezerra diz: bom dia a todos, graça e paz. Paz de Cristo, pastor Halley, o senhor é uma bênção. Tem também o Gildo José. Aliás, o Gildo fez até um questionamento, o senhor tocou um pouco nesse ponto. O Gildo traz, bom dia a todo mundo, mas ele traz a ideia, né, de Israel, né, sobre o que está ocorrendo em Israel, a questão da Palestina. Ele guerra, né, Israel-Hamas. Muita gente fala que essa guerra que está atingindo Israel é uma coisa profética também, né, professor? Isso, e ele pergunta, né, ele diz aqui, olha, sobre esse massacre de inocentes, no qual o presidente de Israel, acho que é o Benjamin primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro, está cometendo essa guerra onde tem inocentes dos 2 lados, estão perdendo a vida. Queria saber sua posição sobre isso, né? Se isso está dentro dessa questão, né? Que os tempos, e diz na Bíblia que chegará o tempo de nação se levantar contra a nação. É por aí? Enfim, o Gildo faz esse questionamento e o Elias Serafim, né, dá bom dia a todos por aqui, diz: olha, bom dia, professor, bom dia a todos. E eu queria sugerir também o seguinte: tem o pastor já falando, também trazer um padre católico, né, que também discuta sobre Apocalipse, revelação, a escatologia, como diz, enfim, o Elias Serafim dizendo: vamos aumentar ainda mais esse debate. Sem dúvida, a gente vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouco o pastor Halley, professor de profecias bíblicas, responde os nossos ouvintes e a gente segue aqui com o Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. De volta com o Momento Cidade Entrevista, hoje recebendo o pastor Halley Freire, professor de profecias bíblicas, e tem mais participação dos ouvintes. Eu vou refazer a pergunta do Gildo, né, para o ouvinte que está chegando agora também, mas antes de dizer, o Mário Flávio mandou mensagem para a gente dizendo que aqui na Rádio Cidade também temos um profeta. Tem um profeta? Viu, tem um profeta. O Ayrton Souza, né, grande Ayrton Souza, ele não é o profeta do futebol aqui na Rádio profeta Cidade. Não erra uma, rapaz. E quando diz, vai cair, vai subir, ocorre mesmo. Tá? O Ayrton né, realmente esse é definitivo, viu? Me perdoe, pastor, mas segundo a crença aqui na Rádio Cidade, Ayrton Souza é o profeta do futebol. Será que ele está lendo os sinais? Provavelmente, no futebol, né, gente? Provavelmente sim. O Gildo José, só para retomar a pergunta, o Gildo traz a ideia do que está ocorrendo, esses conflitos que ocorrem. O senhor citou Israel agora há pouco, a criação do Estado de Israel em 1948, ali o Ben Gurion, enfim, fazem um Estado de Israel em 1948. É um Estado que sempre teve guerra com seus vizinhos ali, né, os árabes em geral, né, várias guerras, Yom Kippur, Guerra dos 6 Dias, enfim, até que você chega no último conflito, é o atual, o conflito já que não é do Estado de Israel contra o grupo terrorista Hamas. E aí está tendo todo um massacre em vários níveis lá, né? E aí a questão o Gildo traz esse ponto, né, e cita a Bíblia, né, dizendo que na Bíblia chegará o tempo de nação contra nação, e essa questão de Israel, como ela se liga, ou se ela não se liga, à questão do Apocalipse. Tem sentido?
Com certeza tem sim. A gente costuma dizer, né, nós estudiosos das profecias, que se você quer entender as profecias, olhe para Israel. Né? Israel, a gente costuma usar o relógio profético. Né? Ou seja, o que você vê acontecendo em Israel é o que está acontecendo à proximidade dos eventos proféticos. Por quê? Porque Israel, ele tem um plano, né? Não que Israel é melhor do que os outros povos, de forma alguma. Deus ama a todos por igual. E, já falando sobre essa questão da guerra, os dois lados estão tendo vítimas, tá? Tanto o lado palestino como o lado israelita, né? Estão morrendo inocentes dos dois lados. E a gente deve orar pelo bem de todos, independente de nacionalidade. Agora, quando se fala no aspecto do povo de Israel, eles têm um plano, Deus tem um plano específico para eles, por quê? Porque da família de Abraão, Isaac e Jacó foi que veio o Messias, Jesus Cristo. E ele veio para trazer salvação a todo aquele que crê. Mas como Jesus veio dessa nação, desse povo, então Deus tem algumas promessas específicas para esse povo que vão se cumprir no período do milênio, o período onde Jesus vai reinar sobre as nações e sobre Israel, junto com a sua igreja. Jesus e a igreja reinando sobre Israel e as nações. Então existem algumas promessas específicas que Deus irá cumprir para o povo de Israel que crê em Jesus. É bom que se diga isso, não é só porque é israelita, mas porque crê em Jesus. Então, por causa disso, nós temos que olhar Israel e observar o que acontece lá em conexão com as profecias bíblicas. Essa guerra que está havendo entre israelitas e palestinos, como as guerras que houve antes, que você citou, Marcos, Márcio, não é isso? Marco. Essas guerras, tudo isso é uma escalada profética que vai culminar em quê? No reino do anticristo, enganando Israel. Na construção do terceiro templo, que eles tanto almejam, mas que hoje está lá a mesquita de Al-Aqsa, que é um dos pontos sagrados para os muçulmanos. Então, todo esse conflito vai culminar em quê? Na construção do terceiro templo. Se a mesquita vai ser destruída para a construção do terceiro templo, ou se vão dizer que o templo pode ser construído do lado, isso a gente não pode afirmar. Mas a gente sabe que haverá um terceiro templo, a gente sabe que Israel vai ter a oferta do Messias para eles, porque a maior parte dos judeus não creem que Jesus é o Messias, mas isso vai ser novamente oferecido para eles. Pastor. Então, tudo isso aponta, o que acontece para Israel aponta para os cumprimentos, sim, das profecias. Inclusive, antes dessa invasão lá em Israel, por parte dos terroristas, a gente tem que dizer que os terroristas, não o povo palestino. O povo não, de forma alguma. Pois é. Antes estavam acontecendo alguns acordos, chamados os Acordos de Abraão, né? Exato. Para tentar um acordo entre Israel e alguns países árabes. E antes de ocorrer uma assinatura entre Israel e também a Arábia Saudita, teve essa invasão e esse acordo foi, digamos, suspenso. Exato. E aí, quando ocorreu essa invasão e a retaliação de Israel e muitas vidas inocentes estão se perdendo, tá dividindo o mundo, né? Uns que são a favor da ação de Israel, outros que são contra. Inclusive o presidente do Brasil chamou a ação de Israel de genocídio, enfim, mas estava próximo da assinatura desse acordo e agora as nações, os países estão pedindo a criação de um Estado palestino. Essa criação do Estado palestino e tudo isso, até mesmo a assinatura desses acordos, o Acordo de Abraão, tem a ver com a profecia bíblica? Com certeza tem sim. A Bíblia são várias profecias, e existe uma profecia de Ezequiel, capítulo 38 e 39, que fala de uma guerra denominada a Guerra de Gog e Magog, aonde um grupo de nações vão se aliar com o propósito de querer exterminar Israel, o qual estará, no período que a profecia se cumprir, se achando seguro e protegido. Então, isso dá a entender que isso está sendo configurado. Aqueles que vão apoiar Israel vai trazer para Israel uma aparente segurança, e aqueles países que vão se aliar contra vão querer ir lá invadir. E a Bíblia fala que Deus vai intervir
né? Porque Deus está querendo preservar, né, o povo de Israel para o cumprimento profético. E vai haver uma grande vitória de Israel por causa disso. E dá a entender com isso que vai sim, aí com essa vitória, esses acordos que foi impedido vai poder ser feito, só que infelizmente quem vai assinar esse acordo vai ser o anticristo, porque ele vai enganar o povo de Israel. O povo de Israel vai achar que o anticristo, esse líder mundial, é o Messias que eles tanto aguardam, e os primeiros 3 anos e meio, com o templo reconstruído, eles vão poder oferecer os seus sacrifícios, porque eles ainda creem na lei, na Torá. E nisso, na metade dos 7 anos, eles vão perceber que o anticristo não era o Messias que eles esperavam, e aí é quando vai haver a guerra do Armagedon, que já é outro conflito, onde Israel, agora sendo atacado pelo anticristo, vai ser salvo por Jesus vindo conosco. Então, veja, você citou aí dados, fatos de coisas que estão apontando. Então, não podemos marcar data, mas as coisas estão se encaminhando. Então, realmente, amados, está muito perto. E eu quero dizer a você, eu não estou aqui querendo trazer uma religião, eu estou querendo trazer para você a consciência de que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E que você precisa ter uma comunhão com esse Cristo e buscá-lo de todo o coração, para que Deus possa proteger você. Enquanto eu e você estivermos aqui na terra, buscando ao Senhor, nós teremos a proteção dele. E sabendo que em breve ele virá nos buscar. Pastor, para encerrar a minha participação, tem uma questão que também chama muita atenção, né, no livro da Revelação, que é a questão da marca. Né? Uhum. Tem a questão do número da besta e tal. Sinergia, porque eu pensei também, professor. E a marca vem na testa ou vem na mão. É o chip. Aí alguns falam. É o código de barras. Código de barras, chip, enfim. Isso. O QR Code agora. Que, professor, já tem uma pessoa que já utiliza um chip, mas nos Estados Unidos, né, de Elon Musk. Mas é para fazer... Inclusive até para que as pessoas possam ter, principalmente aquelas que nascem com alguma deficiência, elas possam ter conexão cerebral melhor, paraplégicos consigam mover, enfim. A tecnologia está evoluindo, está construindo esse caminho. Nesse caso, se essas interpretações forem vigentes, o cristão vai ficar contra a tecnologia? Esse é o caminho? Veja, existem muitas interpretações sobre o que vai ser a marca da besta. Né? Eu não posso aqui dizer categoricamente o que vai ser, porque é um tema muito abrangente. Porém, eu entendo, né, estudando o livro do Apocalipse, que ele tem a ver com algo que vai impossibilitar a pessoa de comprar e vender. Ela só vai poder comprar e vender se ela tiver essa marca ou na mão direita ou na testa. Então, juntando, como isso seria possível? As evidências, né? Exatamente. Como isso seria possível? Aí quando a gente vai para as notícias, a gente vê o quê? Que dinheiro está com os dias contados, né? Com toda a tecnologia, tudo está sendo encaminhado para o quê? Para uma moeda digital. Pastor, a moeda digital é a marca da besta? Não estou dizendo isso. Mas é a tecnologia que sim está apontando para esse ponto. A gente já tem o Pix, né? O governo anunciou o Drex, que vai ser o real digital. Exatamente. Então isso é algo que está sendo movimentado no mundo inteiro, que vai levar as pessoas ao quê? Ao ponto de quando a marca definitivamente for estabelecida, a pessoa só vai poder comprar e vender se tiver essa marca. E aí quando você vai lá para Apocalipse 14, você vai ver que Deus vai enviar 3 anjos ao mundo para trazer mensagens à humanidade de alerta. E um dos anjos vai dizer o seguinte: quem receber a marca da besta está perdido, em outras palavras. Não tem mais chance. Pastor, mas isso é antes da pessoa saber, porque imagine, se a marca for o Pix, todo mundo aqui usa, né? O senhor não usa. Exato, mas aí não é o Pix. Não é o Pix. Deixa eu explicar. Isso, mas a pergunta é, esse anjo que vem, ele fala antes? Antes, com porque certeza. Porque se ele falar depois, já era, não? Claro, sem dúvida. Excelente colocação. Esse anjo ele vai anunciar antes. As pessoas não vão usar a marca enganadas. Vai ser uma decisão consciente. O que vai ser a marca, não sabemos exatamente. Mas quando ela for estabelecida, todo mundo vai saber. As pessoas vão colocar conscientes.
entendeu? E assim, foi interessante vocês falarem, porque não, o código de barras é a marca da besta, o QR Code, na verdade, não. O chip. Não. As pessoas que falam isso, elas acabam gerando descrédito ao assunto. Na verdade, a marca da besta vai ser algo que todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber. Agora, então por que é que eles encontram o 666 no código de barras, por exemplo? Aí eu respondo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, o 666 é encontrado em vários lugares. Se você for pesquisar, você vai encontrar o 666 em muitas coisas. Ô, pastor, mas isso é o quê? E de onde é que veio essa teoria do 666? Na verdade, não é uma teoria, é algo bíblico. A Bíblia fala em Apocalipse 13 que a marca da besta terá o número da besta. E o que é a besta, afinal de contas? O que é a besta? A besta é o anticristo. É uma forma figurada que a Bíblia chama esse governante mundial. E ele vai instaurar uma marca, uma credencial dele, e essa marca ela tem um número. E a Bíblia fala que é 666, ou seja, 666. Desculpa interromper, outro tema polêmico é tentar descobrir quem é a besta, né? Quem será o anticristo? E ficam apontando, é Macron, é o rei da Inglaterra, é o Papa, isso faz Trump. Muitos anos, né? Então, tá atrelado a isso que eu vou falar agora. Terminar essa parte da 666. Então, não é uma teoria, é um fato. A marca da besta, ela terá essa assinatura do 666. E por que que o 666 aparece em prédios importantes, em marcas importantes? Porque é a assinatura, é mostrando que quem está por trás, a quem eles honram e a quem eles servem. Não é que é a marca do Apocalipse, é a assinatura deles. Com respeito ao anticristo, não tem como a gente saber quem vai ser. Até porque, 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que o anticristo ele só será revelado ao mundo quando aquele que o detém for afastado daqui. Quem é o que detém a manifestação do anticristo? A igreja. O povo de Deus que serve a Cristo, eles detêm a manifestação do anticristo. Não detêm o nascimento dele, mas detêm a revelação dele ao mundo como um governante pacificador. Então só vai saber realmente quem é o anticristo quem não foi arrebatado. Porque ele só vai se revelar ao mundo quando a igreja for arrebatada. Então não tem como, só são especulações. Não tem como saber quem vai ser esse indivíduo. Muito bem, são muitos temas, muito assunto, mas no final, rapidamente, o mundo vai acabar? Vai. Infelizmente vai. Agora, quem é que não vai acabar? O ser humano. Porque o ser humano ele é eterno. Ele é muito mais do que esse corpo. A Bíblia nos mostra que nós somos espírito, alma e corpo. Então, após a morte do corpo, o espírito continuará vivo para sempre. O mundo vai acabar. Vai ser criado um novo céu e uma nova terra. Mas os seres humanos, desde a época da criação até hoje e até o futuro, todos os seres humanos viverão eternamente. E aonde estaremos? Depende do que nós fizemos buscando a Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Pastor Halley Freire, professor de profecias bíblicas, participando aqui do Momento Cidade Entrevista. Muito obrigado pelas informações, pelo bate-papo, pelo ensinamento aqui na Rádio Cidade. A gente agradece. De nada. Eu é que agradeço essa oportunidade, como o nosso Márcio falou. Marcos, desculpa, é Marcos, né? Marcos, me perdoe. Ele falou, né, em off, que muitas pessoas que não frequentariam igreja estão ouvindo nesse momento. Então, eu é que agradeço a oportunidade de poder transmitir essas informações para alcançar tantas pessoas, né? E desejo a todos que Deus os abençoe e os guarde no nome de Jesus.